Aqui nós temos o último conteúdo da disciplina em inglês 2 do segundo bimestre, que vai tratar de some, any e seus derivados. Some, any são adjetivos indefinidos. São aquelas palavras para nos referirmos a quantidades, né? A alguma quantidade de certa coisa, aquele um pouco, né? A nossa expressão um pouco, quando nós nos referimos a um pouco d'água, por exemplo, né? I need some water, eu preciso de um pouco de água, mas que no contexto tal vai ser compreensível o quanto que é esse pouco, né? É um pouco necessário para realizar alguma função, como por exemplo para beber. I need some water to drink. Eu preciso de um pouco d'água para beber. Diferentemente de dizer I need some water to wash my bike. Eu preciso de um pouco d'água para lavar minha bicicleta. Então, nós temos aqui o uso de some nas frases afirmativas. Temos 3 exemplos aqui. I'm going to buy some clothes. Eu vou comprar algumas roupas. There's some ice in the fridge. Esse segundo exemplo pode ser traduzido como tem um pouco de gelo na geladeira, ou então tem algum gelo na geladeira. We did some exercises. Nós fizemos alguns exercícios. Então aqui nós temos as utilizações possíveis de some. Ela vai ser usada, essa palavra vai ser usada com substantivos contáveis no plural, aqueles que eu posso contar, por exemplo, sapatos. Eu consigo contar os sapatos? Sim, né? E também com substantivos não contáveis, né? O dinheiro é considerado um substantivo não contável, né? Até porque ele não varia no plural. Eu não posso falar os dinheiros, por exemplo, tá? Então, substantivos não contáveis geralmente não variam no plural, né? Como no caso de dinheiro, areia, não posso falar areias, né? E para eu transformar, por exemplo, o substantivo areia em contável, eu tenho que transformar ele numa expressão, como um punhado de areia, aí sim, né? Um copo de areia, né? Um grão de areia, aí sim. Como vários outros substantivos não são contáveis, né? Como terra, grama, dinheiro, né? Então temos aí, I need some new shoes, eu preciso de alguns sapatos novos. I need some money, eu preciso de algum dinheiro, de um pouco de dinheiro. In questions with a yes, no answer, when a yes or no answer is expected. Então, em perguntas, quando uma resposta com sim ou não, ela é esperada. Can I have some coffee? Yes. Would you like some more meat? Would you like some more meat? Eu posso falar que não. Would you like some more meat? Eu posso falar que sim também, né? Can I have some coffee? Eu posso tomar um pouco de café? A pessoa vai me dizer sim ou não. Ok? Vejamos aqui a função de any. Any pode ser usado tanto em frases negativas quanto em frases afirmativas. Mas como assim, professor? Qual a tradução de any nas frases negativas? Vamos ver que ele vai significar nenhum. E nas frases afirmativas, algum. Observe os exemplos. I'm not going to buy any clothes. Então, eu não vou comprar nenhuma roupa. There isn't any orange juice in the fridge. Então, não tem nenhum suco de laranja na geladeira. Has he got any friends? Então, ele tem algum amigo. Tá? Então, vejamos aí a versatilidade da palavra any. Então, ainda, any nas frases afirmativas pode significar qualquer. Então, revisado. N em frase negativa, nenhum. N em frase interrogativa, algum. N em frase afirmativa, qualquer. Eis a questão, meu caro Watson. Então, aqui nós temos os exemplos de N em frases afirmativas com o significado de every, como nós temos aí.
You can take any pen. Você pode pegar qualquer caneta. Any of them is useful. Qualquer uma delas, ou seja, cada uma delas é útil. Ok, guys, do you understand that? Let's move on. Então aqui nós temos algumas utilizações de no. No pode ser usado no lugar de any. E o verbo sempre aparecerá na forma afirmativa. Prestem bem atenção, que essa forma de dizer nenhum, no, aqui está no sentido de nenhum, tá, gente? Não é o no, este no que nós vamos ver aqui, não é o no, que é o oposto de yes, ok? Ele aqui é usado para quantificar coisas, para dizer que você não tem nenhuma coisa. Mas é como se você dissesse, imagine aqui, I have, o que significa I have? Eu tenho. I have no money. Aí eu tenho nenhum dinheiro. Seria uma tradução literal na cabeça, né, de quem está começando a estudar inglês. Pode ser que essa pessoa tenha essa confusão, mas como nós vamos estudar uma língua com sua estrutura particular, nós temos que fazer essa adaptação mental para não entendermos assim. Vamos aos exemplos aí. Olha o exemplo dos carros aí, né? There are no cars in the parking lot. Como que eu traduzo isso mentalmente? Não tem nenhum carro no estacionamento. We've got no coffee. Nós não temos nenhum café. It's a nice house, but there's no garden. É uma casa bacana, mas não tem nenhum jardim. Então analisemos essa tabela pelas linhas. A linha people, a linha things e a terceira linha places. Então para people nós temos somebody, someone. Para coisas, something. E para lugares, somewhere. Ou seja, para pessoas, alguém. Para coisas, alguma coisa. E para lugares, algum lugar. Então a utilização desses derivados de some segue a mesma regra do some. Tá? Do seu substantivo primitivo aí, tá? Ele vai ser usado geralmente em frases afirmativas. I need somebody. Preciso de alguém. I saw something. Eu vi alguma coisa. I need to go somewhere. Eu preciso ir a algum lugar. Então, já na coluna do any aí, nós temos anybody, anyone. Do you know anyone in Manaus? Você conhece alguém em Manaus? Então, I don't know anyone in Manaus. Então, nós temos anybody, anyone, anything e anywhere para pessoas e coisas também, tá? Eles vão ser usados geralmente em frases negativas e interrogativas. E os derivados de no aí, nobody, no one, nothing e nowhere, vão ser usados em frases negativas, mas com estrutura afirmativa. Vão ser substitutos aí dos derivados de any. Então aqui nós temos a orientação de que nós devemos usar somebody, something, someone, etc. Quando nós não dizemos exatamente quem, o que ou onde. When you don't say exactly who, what or where. Somebody broke the window. Alguém quebrou a janela. I went somewhere nice at the weekend. Eu fui em algum lugar bacana no fim de semana. She has something in her mouth. Ela tem algo na sua boca. Então eu não estou dizendo exatamente quem quebrou a janela. Eu não estou dizendo exatamente onde eu fui no fim de semana. E eu não estou dizendo o que ela tem na boca. Então, use anything, anybody, anywhere em perguntas com o verbo na forma negativa. Então, I didn't do anything last night. E não pode falar, por exemplo, I didn't do nothing. Então, eu não fiz nada na noite passada. A estrutura, quando a estrutura é negativa, nós estamos vendo aí, I didn't do anything, eu não fiz nada. Mas eu não posso dizer, por exemplo, I didn't do nothing. Então, com um derivado de no, quais são os derivados de no?
nothing, nobody, nowhere, no one. Eu não posso usar a estrutura negativa. Isso pode parecer confuso, mas a partir do momento que a gente começa a utilizar, vai ficando mais compreensível, mais confortável para a gente entender. Então aqui você vai usar nothing, nobody, nowhere em respostas curtas negativas ou em uma frase com um verbo na forma afirmativa. Who's in the bathroom? Nobody is in the bathroom. E não anybody is in the bathroom. Se eu falar anybody is in the bathroom, eu não estou falando que ninguém está no banheiro. Lembrando que any e seus derivados vão ter o sentido de nenhum em frases negativas e não em frases afirmativas. Então, eu não posso falar anybody numa frase afirmativa para dizer ninguém. Se tivesse numa frase negativa, aí sim. I don't know anybody in Itaituba. Eu não conheço ninguém em Itaituba, aí sim. Mas não, em frase afirmativa é nobody. Nobody is in the bathroom. You can use nobody, no one, nothing at the beginning of a sentence or alone to answer a question. Então aí no final da explicação nós temos que podemos usar nobody ou no one, ou então nothing, no começo da frase, de uma frase, ou sozinho para responder uma questão. Por exemplo, who's in the bathroom, né? Como no exemplo acima, quem está no banheiro, eu posso falar nobody, para falar ninguém. Ok? Nós temos aqui um resumão, né? Onde nós vamos ter some, someone, somebody, something e o uso em frases afirmativas, em frases interrogativas, quando eles implicam um convite ou quando uma resposta afirmativa é esperada, né? Então, anyone, anybody, anything, anywhere vai ser usado em frases interrogativas, em frases negativas, em frases negativas de estrutura negativa também, que tem isso, né? Ou em frases afirmativas com o sentido de qualquer. No, no one, nobody, nothing, none, nowhere vai ser usado em frases afirmativas ou interrogativas, para as quais eles vão conferir um sentido negativo. Então, eles são principalmente usados como sujeitos. E every, everyone, everybody, everything, everywhere vão ser usados em frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Então, aqui nós temos a última atividade avaliativa do segundo bimestre, que nós temos esse início de conversação que eu vou ler agora. Hey dude, hey, hi bro, do you know anybody who lives in Manaus? Yes, I know somebody. Why? Because I need somewhere to stay there for 2 days next week. Do you have anything important to do in Manaus? Yes, it's something really important. Oh my God, by the way, I know somebody. Então temos aqui o começo, né? E aí, parceiro? Olá, irmão. Você conhece alguém que mora em Manaus? Sim, eu conheço alguém. Por quê? Porque eu preciso de algum lugar para ficar lá por 2 dias na semana que vem. Você tem algo importante para fazer em Manaus? Sim, é algo muito importante. Oh meu Deus, a propósito, eu conheço alguém. E aí você vai usar a sua imaginação. Então você vai usar a sua imaginação e completar essa conversação. Então aqui nós temos o comando, a orientação para a atividade de conversação. Você vai continuar o diálogo do modelo. Você vai incluir no mínimo 5 falas para A e 5 falas para B, nas quais deve constar no mínimo um derivado de some ou any, ou mesmo some ou any. Pode ser eles mesmos ou um derivado deles, né? Em seu diálogo você deve utilizar expressões de cumprimento, despedida e perguntar e responder como você está, ou seja, você deve florear seu diálogo, tá, gente? Usar mais vocabulário, tá? Perguntar como a pessoa está, tudo bem? E mande o diálogo escrito e respectivo áudio ao professor no privado. Prazo, qual é o prazo? Eu estou falando aqui agora, né? O prazo vamos procurar fazer até segunda-feira, né? Para que eu possa fechar a média do segundo bimestre de vocês.
Bom trabalho, gente, e a gente se fala.